Olá, amigos e amigas. Meu nome é Luiz Marques, sou professor da disciplina Fundamentos de Economia aqui na Faculdade Baiana de Direito. É um prazer para mim trabalhar aqui com vocês, bater esse papo no Giro Cultural. Hoje eu vou falar sobre um disco, um disco antigo, lançado em 1972, está fazendo 51 anos agora, portanto tem muito tempo, chamado Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, quer dizer, um disco de David Bowie. Bowie foi um grande músico, compositor, cantor inglês, faleceu agora em 2016, e é um disco que eu acho muito interessante. Eu acho que poucos discos na história do rock ou da música conseguem captar a essência de uma era tão bem captada como foi esse disco. Por que eu digo isso? Porque o disco foi lançado em 72, em 73, meses depois, a economia sofreu uma crise muito forte, que foi a crise do petróleo, a primeira crise do petróleo, que foi em 1973. E até 73 acontecer, até a crise acontecer, a economia capitalista global, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, até um pouco América Latina também, a gente vinha vivendo um crescimento econômico muito forte, que foi a chamada Era de Ouro do capitalismo, do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, até 73. Então, antes disso acontecer, o crescimento econômico era muito bom, muito forte, E antes, portanto, dessa época, a gente vivia a explosão do movimento hippie, Ou seja, aquela ideia do paz e amor, do flower power, da paz mundial e tal, que, na minha opinião, foi um pouco assim, o fechar de ouro, o fechamento de ouro da era de ouro do capitalismo, Um mundo de paz, etc, Quer dizer, a ideia, a essência do movimento hippie era esse. É interessante notar que o disco anterior, a Ziggy Stardust, é um disco chamado Hunky Dory, que também é um disco fantástico, muito bom, mas Hunky Dory, na minha opinião, é um disco mais solar, é um disco mais de dia. Você, como escuta o disco, é como se você estivesse numa praça em dia solar e tal. Enquanto que o disco que eu me refiro, que é o Ziggy Stardust, é um disco mais madrugada, é um disco mais noite, é um disco mais introspectivo, E ele, na minha opinião, ele capta a essência de uma era, que é mostrar que a gente estava entrando nos anos 70, No caso do Brasil, essa crise vai ser nos anos 80, Mas naquela época a crise foi muito forte, muito desemprego. Os jovens, na Europa Ocidental e na Inglaterra, sofreram muito nesse período com falta de perspectiva de trabalho e tudo mais. E Bowie, a obra de Bowie, e esse disco, mas a obra dele como um todo, acabou influenciando muita gente depois, Que foram o pessoal do punk rock inglês, em Nova York também, e as bandas pós-punk que vieram depois, também muito influenciadas por Bowie. Portanto, é um disco muito bom. E que capta a essência de uma era. A gente está entrando nos anos 70, que foi um período muito barra pesada, de muito desemprego, de muito problema econômico. Inclusive, a discussão sobre a questão do meio ambiente começa justamente nos anos 70, E Bowie fala disso, a Terra está morrendo e tal. Então é um disco muito interessante. A Ziggy Stardust, essa música título, é fantástica. Depois ela foi regravada pelo Bauhaus, uma banda pós-punk que veio depois. Tem uma música chamada Lady Stardust, que é muito bonita também. Starman também é uma música muito legal. Então é um disco que eu acho que ele capta a essência de um momento, de uma virada de época, de um período, de um crescimento econômico muito forte, muito intenso, para um período mais complicado, que foram os anos 70 na Europa e nos Estados Unidos, e que no Brasil vai ser nos anos 80, A gente vai sofrer depois. E ele pega essa essência desse momento, trazendo músicas muito bonitas, muito introspectivas. Para quem não conhece o disco, eu acho que vale a pena ser ouvido. Ele tá velhinho, 51 anos já, vale a pena ser escutado, e eu indico, para quem já ouviu, que bom, é bom ouvir de novo sempre. E seria interessante depois se vocês comentarem, falarem alguma coisa sobre o disco, enfim, se gostaram ou não. Mas é um disco que pega muito aquele momento dos anos 70, que foi justamente uma crise econômica muito forte.